Olá pessoal, mais uma videoaula com o Reversion Profits, Day Trade no Eurodólar e análise de algumas tendências de algumas paridades. Acesse www.traderprofissional.com.br. Para você receber todos os dias a videoaula no seu e-mail, você se cadastra por aqui. Pelo Facebook, nós divulgamos lá, pelo Twitter também e pelo YouTube. Bom pessoal, Eurodólar, Day Trade hoje, tá? O meu dia começou aqui, que foi 10 horas da manhã, nessa primeira linha aqui, certo? E o preço, nesse momento, a partir desse momento aqui, depois dessa linha vertical, que foi quando começou o pregão para mim, na Bolsa de Valores e operando Forex a partir daqui. O preço estava acima da Price Trend Line, que é essa linha azul. Então a tendência do mercado é de alta, a pressão é de compra. Então, pela estratégia, eu devo esperar o preço voltar para a Price Trend Line, que é um ponto de suporte e de entrada operacional. Então, quando fez esse quase spinning top aqui, certo? Que não é um spinning top, mas é um quase spinning top. Então, a gente teve o rompimento da máxima dele como entrada operacional, da estratégia Reversion Profits. Porém, não aconteceu. O preço foi abaixo da Price Trend Line, assumiu pressão de venda. Assumiu pressão de venda nessa região aqui, certo? Então, pessoal, o que aconteceu? Um pip abaixo da mínima desse candle foi a nossa entrada operacional e um pip acima da máxima desse candle, próximo da Price Trend Line, porque houve uma correção, né, abaixo da Price Trend Line e próximo dela, que foi a nossa entrada operacional. O que aconteceu? A gente entrou 1.2683, né, e o nosso start de compra foi a 1.2688. Porém, nosso manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente nos permitiu alavancar até 50 mini lotes. Ou seja, eu estaria perdendo $30 por operação, 0,3% por operação, mesmo estando alavancado. Ou seja, você alavanca e não aumenta o risco do manejo de risco. Então é a alavancagem inteligente. E essa alavancagem foi feita em questão de segundos, porque a gente usou o manejo de risco veloz. Ou seja, em segundos a gente sabe a quantidade. Apenas olhando o preço, o ponto de entrada e saída, a gente já sabe a quantidade exata, a gente manda a ordem. Isso aqui é a minha plataforma demo, eu não posso estar mostrando a plataforma oficial por causa do número ID, que é secreto, né? Não pode mostrar. E você executa a ordem em questão de segundos, porque no Day Trade não tem como você ficar calculando. E todos os riscos aqui foram calculados de cabeça e deu para entrar todos plenamente. Aqui a gente ficou no 0 a 0 pelo seguinte: o preço foi fazendo topos e fundos descendentes, fez um pivô de baixo. E se a gente faz a retração de Fibonacci aqui, a gente vai ver que a retração de 61.8, né, no caso esse Fibo aqui, ele faz uma retração diferente. A de 38.2, que equivale a 61.8, que o trader gráfico faz diferente. Certo? A gente vê que está depois, a 38.2 está depois já da entrada operacional. Deixa eu só traçar aqui direito. Tá aqui, olha lá, 38.2, tá? Depois da entrada operacional. Então eu zerei o risco, peguei e coloquei o start de compra, que é a limitação de prejuízo, coloquei exatamente no ponto de entrada operacional, que foi a 26.83, e o preço voltou e nos estopou e nós ficamos no zero. A gente perdeu $5 aqui mais ou menos, tá? Que é o spread que a gente pagou, que é como se fosse a corretagem. Então depois a gente teve, né, essa operação aqui. Então o preço passou, né, quando estopou a gente aqui, né, quando fez esse stop, a gente vê que muitos alunos me perguntaram hoje: Leandro, olha só, mas deu um outro sinal de venda aqui. Na realidade, esse candle grandão aqui fez nova máxima e fez nova mínima em relação a isso. Então, além de ter estopado, fez um sinal que não é do Trade System. Então eu não entrei na operação aqui. Porém aqui sim, aqui houve uma pequena correção, fez uma mínima menor que o anterior, caracterizou um fundo de um pivô. E no rompimento da máxima eu fiz a entrada operacional. Então no rompimento da máxima aqui, entrei na operação. Um pip abaixo da mínima eu coloquei o stop, que é nesse martelo aqui, que é um sinal do Trade System, porque foi uma correção na Price Trend Line. Certo? A gente calculou 38 mini lotes de cabeça também em segundos, a gente entrou automaticamente e foi entrada 1.2693, certo?
E o que aconteceu? A gente teve, de certa forma, nessa região aqui, né, que teve uma pequena consolidação, uma pequena correção, mínima menor do que esse candle, e fez nova máxima aqui. Esse candle fez nova máxima. Então isso caracterizou um pivô. Coloquei minha proteção de lucro aqui. Consequentemente, eu fui estopado depois. Só que logo depois do stop que a gente tomou, a gente foi estopado com 1.2699. A gente ganhou 6 pips, deu $19 para um capital de $10.000. E na segunda operação, que foi aqui, né, no rompimento desse candle aqui, foi o sinal do Trade System. A gente entrou na operação, foi 1.2700, certo? E o start de compra, o stop loss, aliás, foi a 1.2691, certo? O manejo de risco inteligente só permitiu a gente entrar com 30 mini lotes. Daí você vai falar, puxa, Leandro, mas você diminuiu a quantidade aqui e você aumentou a quantidade aqui. Por quê? Nossa técnica de manejo de risco nos permite alavancar até um certo ponto onde a gente vai sempre perder 0,3% sobre todo o capital. Porém, nós estamos alavancados, ou seja, alavancamos sem aumentar o risco, mas toda operação tem o seu perfil e cada uma vai ter um manejo de risco diferente, uma alavancagem específica. E essa alavancagem foi feita de cabeça, tá? Então a gente não usa a planilha porque não dá tempo, day trader não tem tempo de usar a planilha. Então a gente fez a entrada aqui, certo? Alavancado 30 mini lotes e aqui a gente viu que fez um movimento de alta, uma pequena correção e no rompimento da máxima aqui a gente teve o pivô de alta. Esse fundo é um fundo confirmado, então obviamente, eu coloquei aqui no fundo confirmado minha proteção de lucro e depois eu fui estopado. Eu tive aí um pequeno lucro ainda de 10 pips de 1.2710. Em 1.2710 foi a saída, então deu mais $27. Total deu 0.41% aí, considerando as taxas. Então foi um pequeno lucro, né? Porque o sistema não permitiu que a gente conseguisse mais lucro hoje. Por isso que eu digo, pessoal, se você quer um método milagroso, não existe. Você nunca vai conseguir um método milagroso que ganha fortunas de uma hora para outra, tá? Isso aqui é o histórico das minhas operações até agora nesse mês, tá? Então a gente vai ver que na maioria do tempo eu estou perdendo, mas eu perco tão pouco. Quando eu ganho tão bem que eu consigo me sobreviver nos períodos que o mercado me estopa, porque na maioria do tempo o mercado vai te estopar e isso é garantido. Entendeu? Todo trader toma muito mais stops do que acerta a operação. Então você tem que perder pouco quando tomar stop, quando errar. Quando acertar, você tem que lucrar muito, você tem que alavancar os lucros, tá certo? Então isso aí foi o nosso resultado do dia hoje. E vamos analisar os 60 minutos no Eurodólar hoje. Bom, utilizando a análise fractal, a gente vai ver que o preço está no diário abaixo da price trend line, ou seja, a pressão do gráfico diário é de queda, certo? Então, o gráfico PAI, que no caso é o gráfico PAI dos 60 minutos, que é o gráfico diário, ele diz que a pressão realmente é de queda. Então, tem muito mais chance de cair. Então, é preferencial no 60 minutos a gente operar vendido, tá certo? Bom, pessoal, o nosso indicador aqui está indicando o quê? Queda do mercado, e agora nesse momento às 22h41, que é o horário que eu estou fazendo a videoaula aqui, né, ele indica pressão de venda porque está abaixo da price trend line nos 60 minutos. No diário a gente já viu que a pressão é de queda e o diário é forte, então ele indica uma tendência de queda significativa e nos 60 minutos também está dizendo a mesma coisa, está dando um sinal de venda aqui. Já deu um sinal de venda que foi respeitado o seu topo aqui, certo? Foi respeitado o seu topo, pode ser que stop, pode ser que consolide, mas a tendência é cair cada vez mais. Inclusive, a gente teve aqui este sinal, certo? Fez novo topo e aqui fez um novo fundo, aliás, e aqui fez um novo fundo também, certo? Só que a gente teve um fundinho aqui e esse fundo aqui teve uma divergência na Profit Line, exatamente na zona de reversão de movimento, que é a wall line inferior, e consequentemente deu aí um lucro desse ponto até esse aqui, certo? Então foi um lucro no swing trade que eu
a metodologia Russian Prophecy deu, certo? Utilizando a alavancagem inteligente, utilizando o manejo de risco veloz, a gente conseguiria entrar na operação com perfeição, assumindo o risco fixo de 0,3% e alavancando ainda. Então esse é o grande poder do Reversion Prophecy, assim, com o uso da alavancagem inteligente. Esse é o grande poder do nosso trade system. Se você usa essa metodologia, pessoal, para você operar, mas você faz um gerenciamento de risco errado, tá? Se você não tem uma técnica veloz de calcular em segundos com precisão como a gente faz, você vai perder dinheiro usando o meu método. Por isso que o meu método tem integrado o manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente. Tá? Tem que saber isso aqui, certo? E você tem que usar um manejo de risco poderoso para qualquer trade system. Eu até pretendo lançar um curso de gerenciamento de risco genérico, que vai ter o manejo de risco inteligente, o manejo de risco veloz e o manejo de risco e a alavancagem inteligente. Só que daí eu vou adaptar o curso para qualquer trade system. Porque tem pessoas que têm uma psicologia boa, têm um trade system bom, mas ele não sabe gerenciar o risco dele. Então a alavancagem inteligente é uma inovação no mercado financeiro que realmente vai fazer uma grande diferença para a maioria das pessoas. Mas esse curso não foi lançado ainda. Porém, as pessoas que comprarem o curso Trader Profissional Avançado, como já aconteceu com um aluno meu, que tem uma estratégia diferente, aprendeu a alavancagem inteligente e adaptou para o método que ele usava e deu certo. Inclusive, ele ganha tão bem quanto eu, porque ele já sabia operar, mas ele não conseguia usar um gerenciamento adequado. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. O pessoal tem gostado muito das videoaulas, elogiado bastante. Agradeço aí bastante a audiência do pessoal. Até mais.